Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arque de hoje. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você, para que você consiga se tornar um arquiteto 10K, ou seja, aquele arquiteto que tem um escritório que consegue faturar 10 mil reais todos os meses com ele. Eu sou Yasmine Weissheimer e o tema do Desperta Arque de hoje é como perder o medo de empreender na arquitetura. Se eu fosse elencar as maiores dúvidas que eu recebo aqui no Instagram, sem dúvida, essa é a maior delas. E de fato, o medo é algo realmente assustador, né? O medo nos paralisa, o medo nos faz desistir, o medo nos faz ter uma série de... ele nos impede de muita coisa. E por esse motivo que o Desperta Arque de hoje é esse. Porque não adianta você desejar tudo que você deseja, planejar tudo, se o medo te parar. Se o medo impedir que você consiga começar o seu escritório, que você consiga empreender. E de fato, a grande maioria das vezes o problema é o medo. É somente o medo. Mas ao final do Despertar Arque de hoje, você vai entender que você não precisa mais sofrer com esse medo, que tudo isso é apenas uma percepção que você tem. Não é, de fato, a nossa realidade. Me conta aqui quem é que tem medo de empreender. Coloca aí pra mim, eu tenho, pra mim saber que você passa por isso. O medo, gente, de um modo geral, ele é algo muito bom, né? Assim como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, o medo não necessariamente ele é ruim, né? Se a gente for pensar lá desde a concepção do ser humano, né? Desde a concepção da humanidade, por que existe o medo, né? Simplesmente porque a gente veio lá das cavernas, né? Onde quando a gente estava em perigo, né? Tava lá na nossa caverna, de repente passava um leão na porta da caverna. Se o ser humano não sentisse medo, muito provavelmente ele iria acabar sendo atacado pelo leão, certo? Então, o medo ele faz parte da nossa vida também de forma positiva, né? Imaginem só como seria a humanidade se ninguém sentisse medo. Com certeza não teria ordem em lugar nenhum, né? Então é necessário o medo. O medo nos deixa em alerta, o medo nos avisa sobre se o que a gente está fazendo está correto, o medo nos alerta de um acidente, de um ataque, de várias coisas. Só que a questão toda é que o medo ele não pode paralisar, né? E logo mais você vai entender essa questão de paralisar com o medo. O primeiro passo é entender que, ok, o medo é necessário. Existem situações na nossa vida que, se não houvesse o medo, provavelmente a gente sofreria um acidente, né? Aconteceria algo de ruim. Por quê? Porque o medo é um alerta. É um alerta para momentos que são necessários que a gente sinta o medo. Só que a nossa mente, ela não sabe diferenciar aquilo que é realidade e aquilo que é uma imaginação da nossa mente. Quando eu dou o comando para minha mente de que realizar determinada tarefa eu sinto medo, a nossa mente ela não sabe se aquela tarefa vai oferecer um risco para nossa vida ou se aquela tarefa não oferece risco nenhum. Então a nossa mente simplesmente dispara o gatilho do medo. E aí cabe a nós aprender a lidar e aprender a diferenciar aquilo que realmente é medo e aquilo que não é medo, né? É simplesmente algo que a gente vai experienciar, algo que é novo, algo que a gente ainda não conhece. Então, o medo nada mais é do que um comando de alerta da nossa mente. Eu lembro que quando eu comecei o meu escritório sozinha, né, quando eu recomecei ele totalmente sozinha, que não tinha absolutamente ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para compartilhar como é que eu poderia fazer, se eu estava no caminho certo ou não.
Eu lembro que eu abri o meu escritório numa salinha bem pequena e a minha primeira ação, né, a minha primeira atitude para começar a atrair os meus clientes foi postar na época lá no meu Facebook algumas imagens que eu havia feito de projetos. Então eu peguei todas aquelas imagens e postei na rede social. Com isso, eu atraí uma primeira cliente, né? Então uma pessoa me ligou: "Ah, Yasmin, eu conheci o seu trabalho pela rede social, gostei muito. Eu gostaria de fazer um orçamento de uma casa contigo." Naquele momento, eu estava recebendo a minha primeira oportunidade de realizar uma casa num condomínio, né? O primeiro contato de um cliente. Eu lembro que depois que aquela cliente desligou o telefone, eu fiquei simplesmente em pânico. Pensei, meu Deus, e agora? E agora como é que eu vou atender essa cliente? Será que eu vou saber atender ela? Será que eu vou saber passar um orçamento? Será que vai dar certo o meu projeto? Será que ela vai gostar do meu projeto depois? Né? O primeiro gatilho que dispara quando a gente está começando algo que é totalmente novo na nossa vida é o medo. Meu Deus, e agora? Né? Estou com medo. Será que vai dar certo? E a gente chega a passar mal com esse medo, né? Quem passa mal com medo? Dor de barriga, dor de cabeça, dor nas costas. O medo, ele pode ser muito nocivo pra gente. Mas a gente pode usar o medo de uma maneira positiva. A partir do momento que eu enxergo que eu estou sentindo medo porque é algo novo, né? É algo que eu nunca vivenciei, acaba se tornando muito mais fácil de lidar com aquele medo. Diferente de eu simplesmente entrar naquela reação do medo, né? Naquela ação do medo e paralisar. Porque quando aquela cliente entrou em contato comigo, eu pensei duas coisas. Nossa, eu consegui a minha primeira cliente. Ou eu poderia simplesmente pensar, meu Deus, não, eu não vou nem começar, não vou atender, não vou fazer o projeto, não tô pronta, ainda não é a hora. A gente sempre tem esses dois momentos. Agora, se eu entendo que esse medo que eu acabei de sentir, né? Aquele frio na barriga, aquela sensação super desconfortável, porque o medo causa muito desconforto. Se eu olhar para aquela situação, para aquele medo e pensar, tá ok, mas por que exatamente eu estou sentindo esse medo? Será que é porque é algo novo na minha vida? Será que é porque eu ainda não atendi o meu primeiro cliente e eu estou sentindo medo por conta disso? Quando a gente toma consciência de qualquer coisa na nossa vida, né? Hoje eu estou falando especificamente de medo, mas pode ser em qualquer outra situação. Quando eu tomo a consciência desse medo, eu simplesmente consigo lidar de uma maneira diferente com esse medo. Né? Quando a gente entrou na faculdade, pensa lá quando você entrou na faculdade, vamos voltar um pouco mais, quando você se inscreveu para fazer o vestibular. Você não morreu de medo de não passar no vestibular? Tenho certeza que a grande maioria sentiu. Eu, particularmente, morri de medo. Mas aí você foi lá, fez o vestibular, quando ele terminou, você percebeu que nem tinha motivos para você sentir medo. Tinha motivo sim para você se preocupar, para você se dedicar, para você dar o seu melhor. Mas motivos para sentir medo não fazia sentido algum, porque por acaso você iria correr algum risco de saúde, de vida fazendo um vestibular? Não, né? Você iria sair daquela prova a mesma pessoa que você entrou. Não existe risco de vida, existe medo e insegurança. Agora, quando você começou a faculdade, lembra daquela primeira cadeira de projeto? Vai lá, puxa na memória o primeiro projeto que você fez. Tenho certeza que você ficou algum dia sem dormir, preocupado se você ia dar conta daquele projeto. Eu, particularmente, me lembro como se fosse hoje a minha primeira cadeira de projeto.
que era um projeto, um centro cultural. E eu lembro que eu tinha um computador que era muito ruim. O computador, ele era muito ruim. E aí eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia que eu ia ter que usar programas de 3D, né? Eu não tinha noção disso. E aí eu aprendi o SketchUp, comecei a fazer o meu projeto no SketchUp. E o meu projeto trancava o tempo todo naquele computador. Aquela tela congelava, ficava lá aquela rodinha girando sem parar. E eu apavorada, né? Se eu ligar para minha mãe agora, ela vai lembrar que eu chorava na frente do computador e dizia: meu Deus do céu, como é que eu vou entregar esse projeto? Eu não vou conseguir porque esse computador não funciona, porque não dá certo, porque eu não vou conseguir. E era um Deus nos acuda. Depois que passou aquele projeto, o medo parou de existir com relação a isso, né? Então, o medo é simplesmente algo que a gente coloca na nossa cabeça e simplesmente uma reação automática da nossa mente para nos proteger. Sempre que você sentir medo de qualquer coisa, de um novo cliente, de fazer um vídeo na rede social, de fazer uma postagem, de apresentar um projeto, pare e se faça a seguinte pergunta: ok, eu estou sentindo medo, né? Para quem quer abrir o seu escritório, eu estou com medo de abrir o meu escritório. Tá bom, mas por que motivo eu estou sentindo esse medo? Pare e pensa, e se você quiser, inclusive, faz uma lista de tudo aquilo que você tem medo. Tudo, escreve tudo. Tenho medo de atender o cliente. Tenho medo de não ter um novo cliente. Tenho medo de não dar certo. Tenho medo disso, tenho medo daquilo. Anota tudo. E aí você para observar o porquê que você está sentindo medo de algo que ainda não aconteceu. O que te faz pensar que não vai dar certo se você ainda não tentou dar certo? Né? Porque assim como o medo é um gatilho da nossa mente que dispara automaticamente, está totalmente fora do nosso controle. Se você pensar assim, a pessoa mais evoluída do planeta, pensa a pessoa que você admira, que você acha que é fodona no que ela faz, que ela tem muito sucesso. Até mesmo essa pessoa sente medo. Porque o medo é inerente do ser humano. É inevitável. Agora você sempre tem como lidar com ele. Isso é uma escolha. Você pode escolher paralisar ou você pode escolher acabar com ele. E você já vai entender como você acaba com ele. Mas você sempre tem esses dois caminhos. E olha como é irracional tudo isso, que se você parar para pensar, tá, Yasmin, eu tenho muito medo de abrir meu escritório, o que eu faço com isso? Como é que eu lido com isso? Provavelmente você tem medo porque você nunca tentou isso. É algo novo para você. E tudo que é novo causa medo. Agora, olhem que louco, olha como não faz sentido algum. Eu senti medo de ter escritório. Você não foi lá e fez uma faculdade durante 5, 6 anos para se formar arquiteto? Você tem noção de que sim, você realmente quer empreender. Você tem certeza disso. O medo é só porque você está começando algo que você ainda não passou. Né? Assim como tudo na vida, se eu estiver num parque de diversões e quiser muito andar numa montanha russa, eu vou sentir medo, porque eu vou olhar para aquela coisa astronômica que eu não andei ainda e eu vou sentir medo. Mas é porque é novo, é porque é novidade, é porque é algo que você ainda não viveu. Porque pensa só, o que de pior, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para mim. Anotem essa pergunta, gente. O que de pior pode acontecer se eu abrir o meu escritório? O que de pior? Pensa assim, a pior coisa que pode acontecer se você abrir seu escritório hoje. Eu vou dar algumas sugestões do que pior pode dar errado. Pode acontecer de você não captar um cliente no primeiro mês. Pode acontecer de você fazer um projeto e o cliente não gostar. Pode.
Pode acontecer de faltar informações no projeto na hora da execução da obra? Pode. Pode acontecer do cliente pedir para você refazer o projeto inteiro? Pode. Pode acontecer de você montar o projeto, chegar na prefeitura e ele não passar na aprovação? Pode acontecer. Pode acontecer de você não saber organizar suas contas, de não saber cobrar o seu cliente, de não saber montar um contrato ideal, de não conseguir fazer uma parceria. Tudo isso pode acontecer. E se eu te falar que tudo isso já aconteceu comigo também? Já tive projeto que o cliente não gostou, já tive projeto que a obra ficou com dúvida, já fiz o contrato de forma errada, já levei o projeto na prefeitura e ele não passou na aprovação, já fiquei 5 meses inteiros sem ter clientes no meu escritório. Eu já passei por tudo isso. E onde eu estou agora? Muito bem, com o meu escritório. Imagine só se eu tivesse medo de abrir o meu escritório. Olha o quanto eu iria perder. Imaginem se eu tivesse medo de abrir a câmera aqui e fazer uma live com vocês. Olha o quanto de possibilidades e o quanto de contribuição que eu estaria evitando realizar, né? Quantas pessoas eu estaria deixando de impactar e de transformar por ter medo de ligar uma câmera e falar para vocês que eu também já tive medo e que também já deu errado para mim? Olhem só o quanto eu iria estar cometendo um erro gigantesco, quantas pessoas eu estaria deixando de ajudar. Então, gente, o medo é simplesmente porque a gente ainda não fez. Eu vejo muitas pessoas que usam o medo como é como se fosse uma proteção. Eles usam o medo como desculpa para não começar. E aí a gente cria 1001 argumentos para essa desculpa. Yasmine, eu não vou começar meu escritório ainda porque eu ainda não fiz o arquiteto 10K. Eu ainda não entrei no treinamento, eu ainda não sei começar. Yasmine, eu ainda não vou abrir meu escritório porque eu preciso fazer uma pós-graduação. Eu ainda não vou abrir meu escritório porque eu preciso de uma sala comercial. Eu ainda não abri meu escritório porque eu preciso trabalhar em outro lugar para ter mais conhecimento para poder abrir meu escritório. Gente, isso tudo é o medo vestido de desculpas. É o medo vestido de argumentos que ficam te paralisando. E o fato é que a única maneira de acabar com o medo, não existe nenhuma outra ação, nenhum outro movimento, nenhum outro antídoto para o medo, senão a ação. Você nunca vai perder o medo de algo se você não agir. Anotem isso, se você não agir, você não vai perder o medo. Eu nunca me sentiria confiante para atender o cliente, eu nunca me sentiria à vontade para ligar uma câmera e estar aqui conversando com vocês se eu não agisse todos os dias em prol disso. Todos os dias. Não deixe que o medo pare, né? Não deixe que o medo pare a sua vida, porque algo que é muito pior do que sentir medo, no meu ver, é sentir arrependimento. Muito pior do que sentir medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque o medo ele sempre vai estar aqui, ó, no seu ouvido. Ai, cuida. Acho que não vai. Acho que não vai dar certo. Acho que não vai acontecer. Acho que vai dar tudo errado. Só que não tem nada pior, gente, do que se sentir arrependido. Não tem nada pior do que sentir arrependimento. Pense como você quer se enxergar lá no futuro. Né? Não vamos colocar tão longe, vamos colocar aqui final de 2021. Qual é o sentimento que você quer sentir dentro de você? É medo de não ter começado?
é arrependimento de não ter começado, é olhar lá em dezembro de 2021 e perceber que o seu ano passou e que você não fez nada para acabar com esse medo. É sentir o arrependimento de ter perdido mais um ano da sua vida, porque você teve medo. Percebe que se arrepender é muito pior do que sentir medo? O medo ele é simplesmente um desconforto. Mas o que eu falei no primeiro despertar aqui? O sucesso mora no desconforto. Absolutamente, se eu for elencar quais são as atividades no meu negócio hoje que são confortáveis, eu diria para vocês que não dá uma mão cheia. A grande maioria de tudo que eu tenho que fazer é desconfortável. Né? Tá aqui todos os dias fazendo uma live às 8 da manhã é extremamente desconfortável. Fechar novos projetos não é confortável, é extremamente desafiador. Visitar uma obra, lidar com um cliente, lidar com um prestador de serviço, aumentar a equipe, contratar pessoas, nada disso é confortável. Agora eu posso simplesmente entender que, ok, tudo é desconfortável até que eu realize aquela tarefa tantas vezes que se torne confortável. Porque hoje, por exemplo, para mim, é muito confortável projetar uma casa. Nossa, eu projeto uma casa, como a gente fala, sem nem pensar muito. É modo automático projetar uma casa. Por quê? Porque eu já projetei tantas casas ao longo desses 8 anos que é extremamente confortável. Agora, o conforto nunca vai existir se você não realizar repetidamente a mesma coisa. Você nunca vai ter sucesso no escritório se você não abrir ele. Você nunca vai conseguir ter clientes se você não tentar ter clientes. E com certeza não é na primeira tentativa que vai dar certo. É claro que não. Ou vai me dizer que quando você subiu numa bicicleta pela primeira vez quando você era criança, você já saiu andando. Para quem gosta de surfar, vai me dizer que a primeira vez que você deitou numa prancha para surfar, você já conseguiu pegar uma onda? Com certeza não. Quando você começou a aprender a ler, você leu uma palavra já de primeira? Não! Você aprendeu a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Depois você juntou as sílabas. Depois você juntou uma palavra. Então, tudo na vida é ação. Escolha. Eu quero encerrar o Desperta Arque de hoje te fazendo a seguinte pergunta. De qual lado você quer estar? Do lado que tem ação? Do lado que vai com medo mesmo? Mas do lado que chega lá no final do ano e sente orgulho de quem você se tornou? Sente orgulho daquilo que você conquistou e do quanto você avançou? Ou se você quer estar do lado daqueles que se arrependem, daqueles que não tiveram melhoria nenhuma na sua vida e que se arrependem de não ter tentado, que deixaram passar o seu ano inteiro e sentem um arrependimento tremendo de ter perdido 12 meses da sua vida, 365 dias. Para pensar. 365 dias que você não fez nada, porque você sentiu medo. Gente, 365 dias dá para tentar muitas vezes, não dá? Dá para tentar demais. E quando a gente tenta, a gente vai tirando a força do medo. Cada tentativa, a gente diminui a força do nosso medo. Mas é com ação. Não existe antídoto, não existe fórmula mágica, não existe caminho milagroso, não existe o hack do Instagram, hashtag certa. Não existe nada disso, gente. Isso é tudo papo furado. Existe ação.
fazer hoje para melhorar amanhã. É isso que vai fazer você perder o medo de abrir o seu escritório. Apenas agir. Apenas comece. Apenas comece e faça o que tem que ser feito. Faça do jeito que você tem a habilidade agora. Faça aquilo que você consegue agora. Porque amanhã você vai estar melhor do que ontem. Depois de amanhã você vai estar melhor ainda do que ontem. Não tem outro caminho. Não tem outra alternativa que não executar. Faz sentido, gente, para vocês? O medo é só algo que a gente criou dentro da nossa mente. Porque você estudou, pensa só, você fez a faculdade inteira para ter o seu escritório. E agora que você terminou a faculdade, você não abre ele. Como assim? Não faz sentido. Né? A faculdade também foi muito desafiadora. Eu diria, gente, que a faculdade é muito mais desafiadora do que atender um cliente. Porque o cliente ele é leigo, né? O cliente ele não tem conhecimento de arquitetura. O cliente avalia o nosso projeto de uma maneira muito diferente de um professor da faculdade. O professor da faculdade é olho clínico, né? É aquela coisa da arquitetura pura. O cliente, gente, o cliente só sabe dizer tá bonito ou tá feio. O cliente não sabe nem se o nosso projeto funciona, porque ele não entende da nossa área. Claro que é nossa obrigação fazer com que funcione. Mas percebe que esse medo, ele é só um fantasminha que fica te perseguindo. Nada mais do que isso. Mas se comprometa a acabar com esse medo de uma vez por todas a partir de hoje, que é tendo ação. Ação e atitude diariamente para conseguir realmente começar o seu escritório. Tá certo, meus queridos? Espero que eu tenha conseguido acabar ou pelo menos quase terminar com o medo de vocês. Então corre lá no feed agora, que eu vou postar a live e comenta para mim. Eu posso, eu vou acabar com o meu medo, eu consigo. Eu vou começar hoje. Se comprometa. Se comprometa com você, porque se você não se comprometer com você, ninguém mais vai. Quando acabar o seu ano lá em 2021, vai ser você com você mesmo. Não vai ser você com outra pessoa. Vai ser você olhando para sua vida e vendo que você adiou mais um ano. Mais um ano passou. E mais um ano você adiou o seu sonho.